Olá, eu vou discutir nesse vídeo rapidamente o conteúdo que será visto no nosso curso de EDB. Eu vou começar com um tópico aparentemente estranho, chamado de movimento browniano, e esse movimento pode ser ilustrado pelo seguinte vídeo. Então, nesse vídeo vocês podem ignorar esses dois objetos que estão parados aqui. O que tem de interessante nele são esses pontinhos pretos aqui que estão se movimentando sem parar. Então essa é uma imagem feita por um microscópio. Esses pontinhos são bem pequenos. E a primeira impressão que a gente tem com esse vídeo é que esses pontinhos são alguma espécie de ser vivo, que está se locomovendo porque é um ser vivo, mas na verdade não. Todos esses pontinhos aqui são esferinhas de plástico e elas estão imersas num líquido que está completamente parado, numa mesa completamente parada, mas mesmo assim essas esferinhas não param de se movimentar. Isso aqui é conhecido como movimento browniano. Então, esse fenômeno foi observado há muitos anos atrás. Eu vou discutir um pouquinho da história dele daqui a pouco. Agora, a explicação, em última instância, do porquê que essas esferinhas pequenininhas não param de se movimentar é devida à hipótese atômica. Aqui eu estou exibindo uma ilustração. Esse disco amarelo seria uma representação daquelas esferinhas pretas. E esses pontos pretos aqui, na verdade, seriam a representação dos átomos ou moléculas que constituem o líquido no qual esse objeto está imerso. Então, como esses átomos e moléculas estão em constante movimento, em movimento bastante errático, se esse objeto é pequeno o suficiente, ele vai sentir os efeitos e as colisões com essas moléculas do líquido. Ou seja, mesmo que o líquido aparentemente pareça estar parado, a gente sabe muito bem hoje em dia que ele é feito desses átomos e moléculas que estão em constante movimento e, se um objeto é pequeno o suficiente, ele vai se mover devido às colisões com os átomos e moléculas do líquido. É isso que explica, em última instância, porque que naquele vídeo aquelas bolinhas de plástico ficavam em constante movimento. Então, esse fenômeno tem uma história interessante. Ele recebe esse nome porque um botânico chamado Robert Brown observou ele a primeira vez em 1827. Ele observou, na verdade, a primeira vez em grãos de pólen. A primeira reação foi achar que esse movimento era devido ao fato de ter algo vivo no que ele estava observando, mas não demorou muito tempo para se observar que o movimento acontecia também mesmo para objetos feitos de matéria inorgânica. E muito tempo depois, quase 80 anos, o Einstein escreveu um artigo levantando pela primeira vez essa ideia de que o movimento browniano era realmente devido ao fato do líquido ser feito de átomos e moléculas. Então é interessante observar que até o início do século XX, muito embora a hipótese atômica já existisse, já há alguns anos, ela era ainda considerada uma hipótese. Até então, as pessoas não acreditavam que a matéria era realmente feita de átomos e moléculas. As pessoas achavam que um líquido, por exemplo, era feito de algo contínuo. Então Einstein levantou essa ideia pela primeira vez e pouco depois, um outro físico, Jean-Baptiste Perrin, fez uma série de experimentos mais detalhados, mais quantitativos, comparando as observações dele com as previsões do Einstein, confirmando que elas estavam corretas. Então, essa série de experimentos foram consideradas à época uma confirmação importante de que átomos e moléculas eram realmente
objetos da realidade, que eles existiam, não eram só artifícios teóricos. E por esse e outros trabalhos, ele chegou a receber um prêmio Nobel. Então é bastante interessante que a confirmação de que a matéria é feita de átomos e moléculas foi feita a primeira vez com uma observação simples como essa do movimento browniano. Quer dizer, o fato de que um objeto muito pequenininho, imerso num líquido, não para de se movimentar. Agora, como que a gente faz a modelagem de um tipo de fenômeno como esse? Quer dizer, a gente pode descartar de imediato a tentativa de fazer uma modelagem como na mecânica celeste, em que a gente pode matematicamente prever com muita precisão exatamente aonde que um objeto vai estar em um determinado instante de tempo. Então, estou ilustrando aqui a trajetória do planeta Marte como visto a partir da Terra. Então, uma escala de tempo enorme, de vários anos, a gente é capaz de dizer exatamente aonde que ele vai ser observado. Agora, como aquele vídeo do movimento browniano ilustrou, o movimento dos objetos é errático demais e imprevisível demais para a gente conseguir fazer uma modelagem dessa maneira. Ou seja, não existe nenhuma chance da gente conseguir prever exatamente aonde que um objeto que exibe movimento browniano vai se encontrar. Então, a estratégia adotada é a da probabilidade. Ao invés da gente querer prever exatamente aonde que o objeto vai estar, o que a gente vai tentar calcular e modelar é a probabilidade desse objeto se encontrar numa determinada posição do espaço e num determinado instante de tempo. Então, deixa eu detalhar isso um pouquinho mais. Essa modelagem pode ser feita por uma função de duas variáveis. Então, a ideia é que a variável t dessa função vai ter realmente o significado de tempo. Para simplificar, eu vou assumir que um objeto se locomove ao longo de uma dimensão só, mas não é difícil generalizar todo esse argumento para o caso em que, o caso mais realista, em que o objeto se locomove em 3 dimensões. Então, mas para simplificar a exposição, eu vou assumir que ele se locomove ao longo de uma dimensão, que é descrita por essa variável x. Agora, qual que vai ser o significado dessa função? Então, é o seguinte: se eu integrar essa função fixando a variável do tempo e fazendo a integração na variável espacial, num intervalo que vai de A até B, o resultado dessa conta vai ser um número, e esse número vai ter esse significado. Vai ser a probabilidade de encontrar o objeto nesse intervalo espacial, que vai de A até B, naquele instante de tempo que eu fixei. Então, por conta disso, essa função, às vezes, é chamada de densidade de probabilidade. Por que densidade? Porque se eu integro ela, eu passo a obter uma probabilidade. Bom, e o que toda essa discussão tem a ver com equações diferenciais parciais no nosso curso? O ponto é que o que o Einstein mostrou é que se essa função ρ é o que eu estou usando para descrever um movimento browniano de um objeto, então essa função satisfaz essa igualdade. Ou seja, existe uma relação quantitativa entre as derivadas parciais dessa função de duas variáveis. Essa constante k que está aparecendo aí é uma constante que depende de várias propriedades físicas, tanto do objeto, que está exibindo o movimento browniano, quanto o líquido no qual ele está imerso. Então vai depender da temperatura do líquido, da viscosidade do líquido, entre outras propriedades. E esse é um primeiríssimo exemplo do que a gente chama de uma equação diferencial parcial. Quer dizer, é uma equação para uma função de duas ou mais variáveis, relacionando a função e suas derivadas parciais de acordo com alguma expressão. E esse é só um exemplo de um fenômeno que pode ser descrito por uma equação diferencial parcial. Existe uma infinidade de fenômenos que são descritos por esse tipo de equação. Aqui eu vou ilustrar 3 equações famosas que descrevem fenômenos importantes. Então, a equação de Schrödinger,
é a equação da mecânica quântica, é a equação usada para descrever objetos muito pequenos, partículas fundamentais, etc. A equação de Navier-Stokes, bom, ela tem várias variantes, eu estou exibindo aqui uma delas só, mas é uma equação usada para descrever o movimento de fluidos, como um líquido ou como um gás. E a equação de Einstein é a equação que descreve a gravitação. A equação de Einstein é a que descreve como que objetos massivos distorcem o espaço-tempo ao redor deles. Então é interessante que as equações diferenciais são usadas para descrever fenômenos que vão desde a escala atômica. Essa ilustração aqui é realmente de uma estrutura onde cada um desses pontinhos é um átomo. Isso não é uma imagem, porque a luz não foi usada para fazer isso aqui, é alguma outra técnica experimental, mas cada pontinho aqui é um átomo. Então, a equação de Schrödinger descreve fenômenos muito pequenos, que a gente não vê ao olho nu. A equação de Navier-Stokes já descreve fenômenos que a gente pode ver a olho nu, como, por exemplo, a fumaça que sai de uma fogueira, ou o vapor que sai de uma chaleira, enquanto que a equação de Einstein é necessária para descrever o cosmos como um todo. Essa imagem aqui seria uma ilustração de todo o cosmos. Mas vamos discutir rapidamente aqui qual que é a fauna de equações diferenciais parciais que a gente pode encontrar em diversas aplicações, e depois eu vou entrar mais especificamente em quais equações, em quais tipos de equações que a gente vai estudar no nosso curso. Então, a primeira classificação que a gente pode fazer é essa. Quer dizer, a gente vai dizer que uma equação é ou de primeira ordem, ou de segunda ordem, ou de terceira ordem, e assim por diante. E é uma ideia similar à classificação que se faz para equações diferenciais ordinárias. Quer dizer, essa classificação vai depender de qual que é a derivada de maior ordem que aparece na equação. Então, por exemplo, tem duas equações diferenciais parciais aqui. Nessa primeira, só aparece derivadas de primeira ordem, enquanto que nessa outra aparece uma derivada de ordem 4. Então, essa equação seria uma equação diferencial parcial de primeira ordem, enquanto que essa aqui seria de ordem 4. Uma outra classificação importante é a distinção entre uma equação linear e uma equação não linear. Então, essas duas equações que eu já coloquei aqui são exemplos de equações lineares, no sentido de que a função, né, incógnita da equação, ela sempre aparece, ela e suas derivadas sempre aparecem sozinhas, entre aspas. No máximo, elas vão estar sendo multiplicadas por números ou mesmo outras funções das variáveis da função incógnita. Agora, então, um exemplo de uma equação não linear seria essa aqui. Então, por que ela é não linear? Por conta desse termo aqui, ó, em que eu tenho a função 1 multiplicando uma de suas derivadas. Então, a mera presença desse termo faz com que essa equação seja não linear. E se eu jogasse ele fora, os dois termos restantes me dariam uma equação não linear. E, finalmente, dentre as equações lineares, a gente pode fazer uma distinção adicional entre equações homogêneas e não homogêneas. E qual que é a distinção? Uma equação homogênea é como essa aqui, em que todos os termos envolvem ou a função ou as suas derivadas. Enquanto que uma equação homogênea, não homogênea, seria algo como isso aqui. Quer dizer, além de eu ter termos envolvendo a função incógnita e suas derivadas, eu tenho um termo adicional aqui, que só depende das variáveis da função incógnita. Nesse curso, a gente vai focar nessa seguinte classe de equações. Quer dizer, a gente só vai estudar equações de segunda ordem. Então, é interessante que a gente pula as equações de primeira ordem, mas existem boas razões para a gente fazer isso. Mas, enfim, todas as equações que a gente vai estudar vão ser de segunda ordem, lineares e homogêneas. Mas, mesmo assim, a gente vai estudar um conjunto ainda mais específico dentre esse grupo aqui de equações de segunda ordem, lineares e homogêneas. Então, quais equações diferenciais parciais
a gente vai ver nesse curso, especificamente. Bom, a gente vai começar com a equação que a gente pode chamar de equação do calor. Observem que é exatamente a mesma equação relacionada ao movimento browniano. Eu só troquei o nome da minha função incógnita. Então, essa é uma equação que tem vários nomes diferentes. Às vezes ela é chamada de equação de difusão, às vezes é chamada de equação de calor. Mas uma das justificativas dela receber esse nome é porque ela descreve esse fenômeno aqui, ó. Quer dizer, imagina que esse objeto que está sendo ilustrado é uma barra de algum material e cada ponto dessa barra pode ter uma temperatura diferente. Tá? Então, essa região aqui que está em branco seria um ponto onde a barra está mais fria, enquanto que essa região vermelha, a barra está mais quente. Então, a função U, nesse caso, indicaria qual que é a temperatura em cada um dos pontos da barra, esse seria o significado da coordenada x, e também o significado da coordenada t, quer dizer, essa temperatura poderia variar ao longo do tempo. Tá? Então, cada ponto da barra pode variar sua temperatura ao longo do tempo. E o que acontece é que essa função de duas variáveis, que descreve a temperatura da barra em cada um dos seus pontos, em cada instante de tempo, satisfaz essa equação e por isso ela é chamada equação do calor. Depois a gente vai passar a chamada equação da onda, como o nome sugere. É uma equação que descreve diversos fenômenos ondulatórios, como a propagação da radiação eletromagnética ou a propagação do som no ar, dentre vários. E talvez o mais simples de visualizar é esse problema aqui, em que o que eu estou ilustrando em vermelho seria uma corda que está presa nesses dois pontos aqui, mas que a gente pode fazer oscilar. E o significado da função U seria o deslocamento de um determinado ponto da corda com relação a essa reta horizontal aqui. Então, para cada ponto x, eu vou ter um deslocamento vertical diferente. Agora, além disso, como a corda está se movimentando, ela está vibrando, esse deslocamento vai variar no tempo também. Ou seja, então, esse deslocamento vertical vai ser uma função tanto de x quanto de t, e ele satisfaz essa equação, que, observem, é uma equação linear de segunda ordem. A ideia é que esse termo aqui é só uma constante, que a gente escreve como v, porque tem realmente o significado de velocidade de propagação de uma onda nessa corda. E, finalmente, a última equação que a gente vai ver é chamada de equação de Laplace. A gente normalmente denota as duas variáveis dela por x e y, porque na maioria dos problemas em que ela se aplica, essas variáveis têm significado de coordenadas espaciais de pontos do plano. E talvez o problema mais simples em que essa equação é aplicada é na determinação do potencial eletrostático de algum objeto. Por exemplo, estou imaginando que eu tenho um objeto aqui em formato de retângulo, em que eu conheço qual que é o potencial eletrostático nas bordas desse objeto. Aí a gente sabe que dentro do objeto o potencial eletrostático vai satisfazer essa equação de Laplace. Então, U aqui seria o potencial eletrostático de cada um dos pontos que estão aqui dentro do retângulo. Bom, é basicamente isso. Eu espero que todos vocês se divirtam com esse curso.